Olá, agente de viagens! Sejam todos muito bem-vindos a essa aula onde vamos falar os 5 maiores erros que toda agência de viagens comete. É claro que eu quis dar um bônus para vocês, então eu vou falar 6 e o último é o mais importante de todos. Então, fica comigo nessa aula. Bom, eu sou Yara Gameiro, eu sou sócia fundadora da agência QB. Nós somos uma agência de marketing digital especializada na área do turismo, mas com foco especial em agências de viagens. Nós criamos uma metodologia chamada EVO, em que nós falamos sobre estratégia, vendas e otimização. Eu, Yara Gameiro, já vim do mundo do turismo, assim como meu sócio. Eu já fiz de tudo um pouco nessa área de turismo. Já fui agente de viagens, já fui agente na operadora, já fui até guia de adolescentes para viajar fora do Brasil, já fui recreadora, né, infantil em hotelaria, já fui recepcionista de hotel, já fiz um pouco de tudo. Mas hoje, além de ser sócia da agência QB, eu também sou sócia em uma agência de viagens na cidade de Itupeva. Bom, então vamos conversar um pouquinho. Eu sei que se você está assistindo essa aula, você precisa e quer aumentar os seus clientes, aumentar as suas vendas, o seu faturamento e, claro, de tirar um pouco daqueles curiosos que aparecem sempre perguntando aí sobre alguma viagem, sobre alguma promoção, certo? Então vamos pontuar quais são os erros que estão fazendo com que você não alcance tudo isso que a gente acabou de listar aqui, ok? Então vamos para a aula. O primeiro erro é a falta de comunicação com o seu locutor de forma bem definida. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não sabe para quem você está falando, você vai falar de forma genérica. E a sua comunicação está em vários locais. Seja no seu Instagram, Facebook, site, blog, TikTok, você está se comunicando com alguém. E até no seu WhatsApp, né? Então, se você não entende o perfil da pessoa, o que ele tá querendo, como que ele vai se encantar com aquela viagem, você não conecta, é algo muito genérico, aquela coisa, isso aqui não é pra mim, isso não tem nada a ver comigo. E quando você muda essa comunicação, sabendo exatamente para quem você tá falando, qual é a sensação do outro lado? Nossa, ele tá falando comigo. Nossa, essa agência de viagem sabe exatamente o que eu tava buscando, como é que ela consegue isso? Olha a diferença daquele efeito uau que você tem. E o que você faz então para resolver isso? Primeiro, qual é o seu público-alvo? A sua agência tem um nicho de mercado definido? Se ela não tem um nicho de mercado definido, você precisa pensar para quem você vai falar. Yara, mas a agência de viagens fala para todo mundo viaja. Não é bem assim. Existem vários perfis de públicos. Tem aquele perfil de público independente em que ele vai comprar tudo picado, ele vai buscar o menor preço, ele vai preferir comprar pela Decolar, comprar pela CVC e às vezes vai comprar uma coisa ou outra, o ingresso da Disney ali com você, né, um guiamento remoto, vai comprar ali o seguro de viagens, o aluguel de carros. Então, esse público, você pode atender ele, mas a comunicação tem que ser de uma forma. Você pode pensar naquele cliente ouro, que é o cliente que ele prefere pagar por algumas comodidades. Só que, prestem bem atenção nesse público. Esse público não quer dizer que ele tem dinheiro esbanjando e ele vai pagar por qualquer coisa. Não, ele é um cliente extremamente exigente. Por quê? Porque ele sabe o valor do dinheiro que ele tem, ele luta bastante, ele trabalha muito para ter aquele dinheiro, mas ele se esforça exatamente para poder fazer aquela viagem, seja a viagem do sonho, seja a viagem todo ano, enfim, não importa. Então, você vai precisar se comunicar com ele de forma diferente do que você faz com aquele agente independente. E, obviamente, tem aquela outra categoria de cliente luxo, né? O cliente luxo é aquele cliente que, se você não viver o mesmo estilo de vida que ele, às vezes é difícil você atingir. Eu, particularmente, acho o público mais difícil de todos. Por quê? Porque o nível de exigência dele é muito alto, mas não quer dizer que ele não seja um cliente incrível. Com certeza, por quê? Porque o ticket médio dele é muito alto, mas você consegue comunicar com ele, trabalhar com ele, trabalhando a expectativa que ele tem de atendimento, por exemplo, que ele tem de viagens. É um cliente que não adianta você chegar com um orçamento de $5.000 para Maldivas, que ele não vai comprar, ele vai achar horrível. Tem que ser aquele cliente que você vai oferecer
15, 20 mil dólares por pessoa. E aí sim ele vai se interessar, tá? Então, existem públicos, então entende só. Imagina se a sua comunicação, seja o seu post, o seu site, o seu blog foi parar com um agente independente, com um cliente independente, que quer tudo ali, ó, esmiuçadinho para ele saber como é que ele faz para comprar pela internet, se ele consegue comprar alguma coisa com você ou não, se vale a pena, se você tem o melhor preço ou não. Se a sua comunicação for, como você fala, com um cliente de luxo, ele nunca vai comprar com você. E aí você tá tentando atingir um público que que você não tá conseguindo atingir, que quem tá recebendo o seu material é outro. Então, entende a complexidade disso? Então, não é só a questão de definir persona. Eu acho que definir persona no turismo não é a coisa mais simples, mas você pode pensar no tipo de público que você quer atingir, né? Vamos pensar também que, por exemplo, você é uma agência que prefere vender cruzeiros. Então, quem é que fecha mais cruzeiros? Existem vários públicos também, você pode escolher. Então, existe aquele pessoal que vai solteiro para curtir o navio, então tem aqueles navios temáticos em que é super indicado para esse público, né? Tem os de família, né? Tem os casais em viagem romântica, casais mais velhos viajam. Gente, casal acima de 50 anos fazem muito cruzeiro. No meu primeiro cruzeiro que eu fiz, nós estávamos sentados na mesa e nessa mesa tinha eu e meu marido, que na época nós tínhamos 27 anos, eu tinha 26, 27, meu marido não tinha quase 30. Bom, nós éramos os mais novos da mesa, obviamente. Então, o que aconteceu? A gente tinha mais 3 casais sentados na nossa mesa e todos eram mais de 50 anos. Então, e eles falavam, a gente é viciado. A gente tava num Costa Turismo, eles falavam, a gente é viciado em cruzeiro, a gente faz cruzeiro todo ano. Então, veja só, é um público que se você falar como você fala com um jovem de 20, você não vai atingir. Então, você precisa pensar o que você quer vender, para quem você quer vender. Você vai falar com família, você tem que falar com a mãe. É a mãe que decide a viagem da família. Talvez ela não seja a última decisora, mas é ela quem leva para a família a ideia da viagem, a ideia do local. Então, se você não definir o público que você vai atingir, você vai falar de forma muito genérica e isso vai impactar no seu resultado. Segundo erro, não ter consistência no meio digital. O que acontece? Gente, nós somos bombardeados de conteúdo, de informação, de notícia o tempo todo. Se você não mantém a mesma constância, você vai ficar esquecido. Então, olha só, vamos pensar em alguns canais de comunicação. Instagram. Eu sei que vocês amam o Instagram e eu posso marcar uma aula só de Instagram se vocês quiserem, tá? Então, olha só. O Instagram, ele é uma forma de comunicação que se você não tem stories todos os dias, você é esquecido. Se você não faz pelo menos 3 publicações por semana no feed, você é esquecido. Sim, eu sei que às vezes é puxado, mas se você tiver uma boa programação, se organizar, ter meios de agendamento, por exemplo, de postagens, ter roteiros do que você vai falar, isso te auxilia muito para naquele momento falar, ai, não sei o que postar. Se você não sabe o que postar, é porque você não tem estratégia, você não tem planejamento. Então você vai não saber o que postar mesmo, vai postar qualquer coisa com uma mensagem genérica e não vai atingir nada e vai falar, nossa, meu Instagram não funciona, meu Instagram não vende. Entende? Então você precisa ter uma constância de postagens falando exatamente o que você precisa para o público que você precisa. Vou dar um pequeno bônus aqui. Pare agora de fazer postagem com aquela imagem que você nem enxerga nada de tanta coisa escrita que tem naquela arte. É aquela 10 vezes sem juros, condições XYZ, data programada para tal saída, valores sujeitos à disponibilidade. Todas essas informações vocês resolvem colocar num card só e postar e achar que aquilo vai vender. Gente, não vende, turismo não vende assim. A gente vende um sonho, a gente vende uma experiência, a gente vende um momento mágico da vida dele. A gente não tá vendendo 10 parcelas. Claro, tem público que é isso. Mas mesmo o público que é isso, ele se encanta
pela imagem, pela possibilidade, pelo desejo. Sabe aquele momento que você tá super estressado, trabalhando e você resolve abrir o Instagram pra dar uma relaxada? Gente, tem muita gente que faz isso. E aí, o que eles querem ver? Eles querem ver e falar, nossa, olha essa praia, é tudo que eu precisava agora. Não, deixa eu conversar com essa agência aqui e ver, eu tô merecendo. Nossa, eu não aguento mais meu chefe, que saco, tô trabalhando aqui, né? Eu não aguento mais, tô precisando tirar um tempo com a minha família, com a minha esposa, com o meu namorado, com a minha namorada. Gente, é nesse momento que você capta ele. Então não adianta, senão a imagem vende, a história vende. Não é postagem com um monte de coisa escrita, 10 parcelas de R$ 122,90 que você vai vender. Então nunca mais faça esse tipo de postagem, combinado? Poste imagem, posta o local, possibilidade de passeios, o hotel, que seja o avião, sabe aquela imagem da janelinha? Gente, isso conecta muito mais, tá? Vamos pensar que você tem um blog. O algoritmo do Google entende que se você posta sempre aquela semana, é sempre aquela semana que você vai postar. E aí ele começa a entregar melhor as suas postagens. Então, se você tem um blog, poste toda semana. Ah, é uma vez por semana, toda segunda-feira, então faça a postagem toda segunda-feira. E aí, olha como tudo se conecta. Mesmo no blog, você precisa pensar o que o seu cliente vai buscar no Google. Então, vamos pensar que você trabalha com famílias, né? Então, aquela pergunta básica. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, sou casada e, gente, eu nunca penso numa viagem em casal, numa viagem sozinha, né? Deveria, mas não acontece. A gente sempre pensa na viagem em família. Então, pensando na viagem em família, o que a gente vai fazer? Né, mãe? Melhores destinos para viajar com crianças de tal e tal idade. Ou melhores destinos de praia para viajar em família. Melhores destinos europeus para viajar em família. Melhores destinos na América Latina, ou na América do Sul, ou na América do Norte, nos Estados Unidos. Olha o tanto de postagem já que eu já dei ideia aqui no blog, tá? E claro que esse material, gente, também você pode utilizar em qualquer outro lugar. A forma como você vai escrever que vai ser diferente. Você pode ter essas postagens no Instagram. Você pode ter essas postagens no LinkedIn, você pode ter essas postagens no TikTok e no blog, mas a forma de comunicação tem que ser diferente. Se você tá num blog, não adianta fazer um textinho, você tem que fazer um textão, você tem que dar informação, você tem que colocar um link de contato ali seu, tá? Entenda, tudo isso, gente, são ferramentas de marketing, não de vendas, e a gente vai chegar lá, tá? Então, tudo isso não necessariamente vai vender, mas vai fazer você estar em contato com o seu potencial cliente. Aí você vai falar, tá bom, Yara, mas como é que eu vendo? Calma que a gente chega lá, tá bom? Então, sem consistência, gente, é impossível criar uma presença online. E, infelizmente, gente, se você não tá no digital, você não tá em lugar nenhum, tá? É básico. Então, tem que ter... E stories, gente, vamos falar de stories, que eu pulei os stories. Yara não gosta de aparecer. Tá, se você não gosta de aparecer, você vai ter que fazer alguma coisa que faça com que as pessoas vejam o que tá acontecendo ali na sua agência. Que vem o pessoal viajando por você, fazendo orçamento, fechando o contrato, fazendo pagamento, embarcando, recebendo voucher, recebendo kit viagens. Eu não sei, mas você vai ter que mostrar algo do seu dia a dia da sua agência. Você tem que trazer ideias, você tem que trazer ideias de viagens, curiosidades de locais. Você tem que falar com o seu público, porque, gente, se você não quer ser a cara da sua empresa, você não precisa ser. Coloque algum funcionário para fazer essa função, mas que tenha de vez em quando uma pessoa falando, que nem eu tô falando com vocês. Vocês estão olhando no meu olho, estão prestando atenção nos meus gestos, estão ali, né, mentalmente falando, será que ela tá falando verdade? Será que não tá? Faz sentido? Não faz? Então, assim, será que ela sabe do que ela tá falando? São os julgamentos que a gente tem. Se você tá tendo esse julgamento comigo, o seu cliente também tem esse julgamento com você. E é normal, faz parte do ser humano. Então, você precisa
aparecer na internet. Ou alguém precisa fazer isso por você e tá tudo bem se você decidir por isso, tá? Defina uma pessoa e, né, coloque ali, às vezes, um atendente que funcione muito bem, um gerente de marketing, né, o assistente de marketing, ou às vezes alguém do seu comercial que fale muito bem. Então, defina ali quem vai ser a cara ali não necessariamente a cara da empresa, mas vai ser quem vai ser o comunicador naquela rede social, tá? Então não adianta, gente, vocês fazerem uma postagem uma vez, daqui 2 meses você posta de novo, ou daqui uma semana que seja, tá? A consistência faz as pessoas lembrarem cada vez mais de você, tá? Exemplo básico, sabe? Propaganda de TV? Aquela propaganda que repete cada vez mais é aquela propaganda que você já decorou, você sabe, e é aquele produto que você não esquece, ou aquele serviço que você não esquece. A diferença da rede social é que você não vai postar a mesma coisa sempre. Você vai postar coisas diferentes, mas você vai estar sempre aparecendo. Isso faz com que as pessoas decidam ali por você, tá? E outra, gente, vamos falar ali um pouquinho, antes de eu falar um pouco sobre vendas, outra coisa importante aqui do marketing das redes sociais. O que acontece é que as redes sociais, elas estão ali como ferramenta de comunicação, de relacionamento, é uma forma também de você criar autoridade, de você mostrar credibilidade para o seu potencial cliente. Quando a gente fala, a gente fica pensando às vezes que o Instagram vai vender. Não, o Instagram ele foi criado, ele foi idealizado para ser uma rede social de relacionamento. Então pare de dar a função do Instagram que ele não tem. Então a ideia é que você se relacione, por isso que você precisa estar em constante visibilidade. Você precisa estar ali conversando com o seu público. Então assim, vou te dar ideias aqui de postagem agora de Instagram. Faça ideias de viagens, coloque depoimentos, coloque a história da sua empresa, coloque pessoas viajando por você, né? Peça, não vai cair a boca e você não vai perder o cliente se na hora do fechamento ali, na hora do pré-embarque que você faça, que você fale, olha, quando você estiver viajando, manda foto pra gente, ou posta no Stories e marca, né? A gente pode utilizar isso como material de comunicação. Se ele falar não, não, mas se ele falar sim, gente, é material que vocês têm, isso é bem importante, tá? E eu tô cansada de ouvir a gente falar, mas ninguém posta, ninguém gosta. Gente, mentira. Todo mundo ama postar hoje em dia no Instagram. Ah, mas meu público não, gosta, tá? Gosta. Se ele falar que não, não, tá tudo bem. Mas você não pode usar essa premissa para nem perguntar pro seu cliente, tá? E às vezes, se você achar que ele não aquele momento que você vai mandar mensagem, saber se o cliente embarcou, se tá tudo bem ali no dia do embarque, ou às vezes no dia seguinte do embarque, você faz falando assim, olha, manda uma foto pra gente, isso é muito importante, né? Marca a gente nos stories. Enfim, converse, crie um relacionamento com o seu cliente, que ele devolve esse relacionamento para você também, tá? Ok, vamos pro terceiro erro. Legal. Terceiro erro é você não ter um processo de vendas estruturado. Gente, processo de vendas é algo que muitas agências de viagens acabam ignorando. Tá? Para não falar assim, não param nem para pensar nisso, tá? E esse é um dos erros, assim, ó, que fazem você perder muito dinheiro. Você precisa ter um processo, porque assim, gente, marketing e vendas são coisas diferentes, mas que tem que andar juntas, tá? Então você tem que ter meios de captação de clientes, que já tô dando spoiler aqui, hein? E você tem que ter um processo de vendas. O que é o processo de vendas? Tá, a partir do momento que o cliente te chamou, o que você vai fazer com aquele cliente? Geralmente, para onde você quer viajar? Quantas pessoas são? Você tem data? Tá bom, vou fazer um orçamento, né? Não, é a parte faz. Então assim, Yara, mas é que eu recebi um fluxo muito grande, tudo bem, a gente já tem que analisar se esse fluxo muito grande você tá recebendo, se realmente vale a pena você receber. Sim, porque às vezes você
tá sobrecarregando o seu setor comercial e não tá tendo resultado porque tá vindo leads muito curiosos, leads ruins, e aí você perde tempo do seu comercial de atendimento com pessoas que não vão comprar, tá? Mas isso fica para um momento depois. Então, assim, você precisa, então, primeiro, fazer um pré-atendimento ali. Mas o pré-atendimento, gente, tem que ser uma conversa, sabe? É entender por que ele quer viajar, qual é o sonho dele, o que ele estava querendo realizar nesse sonho, nessa viagem. Qual o destino que ele estava buscando? Qual é o valor que ele tem para aquela viagem? Porque às vezes ele na conversa você vai falar, ai, mas o meu sonho é ir para Foz do Iguaçu. Bem aleatório, porque a gente não costuma ser esse, né? O dos nossos clientes. Mas vamos pensar. Foz do Iguaçu. Ah, mas Foz é muito caro, é longe, é não sei o quê. Nananana. Tá bom. Será que o valor que ele tá em mente que vai ser caro não dá para encaixar nessa viagem? Será que o valor que ele tem, será que você não consegue adaptar para essa viagem? Seja com um horário às vezes diferente de aéreo, seja às vezes com uma categoria de hotel diferente, uma localidade de hotel diferente, né? Com mais passeios ou menos passeios, mas não quer dizer que ele vai não deixar de aproveitar aquela viagem. Então, assim, muitos dos seus clientes acham que eles não conseguem viajar para tal lugar por conta do valor. Então, se você mostrar para ele que é possível sim fazer uma viagem com X mil reais, você consegue, só ali você já encanta. Se você demonstrar isso no pré-atendimento, gente, a chance desse cliente desistir da venda com você é muito grande, tá? É ali também que você conversa, mas realmente é importante saber se ele tem data marcada ou não. Mas a questão nem é tanto a data marcada da viagem, mas é a data marcada das férias. Porque fazer aquele atendimento com um cliente que vai falar pra você, ah, eu nem marquei minhas férias ainda, esquece, você vai perder tempo. Às vezes é melhor você encerrar ali o atendimento, às vezes não, é melhor você encerrar o atendimento ali naquele momento e falar, olha, eu entendo, mas os valores dentro do turismo, eles são muito flutuantes. O orçamento que eu vou fazer para você hoje não vai ser o mesmo valor do orçamento quando você marcar suas férias. Então, eu acho melhor você marcar suas férias, assim que você marcar, você me procura. Você tem uma previsão de quando você gostaria de marcar suas férias? Ou você tem uma ideia de quando você gostaria de viajar? E conversa com ele e encerra o atendimento. Por quê? Porque você vai guardar essa informação, tá? Você vai guardar essa informação. Vamos falar de CRM também, eu acho, tá? Por quê? Porque você precisa ter um sistema de gestão de informação, né? Gestão de vendas, gestão de leads, gestão de marketing. Por quê? Porque conforme aquela informação, você vai colocar uma tarefa para você retornar. Porque pode ser que ele te esqueça, porque você acabou o atendimento ali. Mas não quer dizer que você vai esquecer dele. Então, você marca ali, né, uma tarefa para que você mande uma mensagem. Se ele falar, por exemplo, daqui umas 2 semanas, ou daqui 1 mês, ou daqui 2 meses eu vou conseguir marcar minhas férias. Então, você coloca lá e daqui X tempo você procura ele novamente. Ou você fala, minha ideia é viajar em dezembro e eu queria fazer uma viagem nacional. Então, você sabe mais ou menos qual é o tempo que você tem que procurar ele também para tentar organizar aquela viagem, tá? Ok? Então, isso tudo é processo de vendas. É você, primeiro, entender bem o seu cliente, depois falar, olha, eu entendi agora, mas eu preciso montar um orçamento personalizado para você, para que a gente consiga encaixar tudo o que você está buscando na viagem com o valor e a data que você quer viajar. Então, eu vou, eu posso marcar com você para eu te apresentar esse orçamento. Eu nem falo orçamento, tá, gente? Para eu te apresentar este roteiro, tá? Troque o orçamento para roteiro. Eu posso te apresentar um roteiro que a gente vai criar para você aqui, personalizado, amanhã, numa ligação de vídeo, de uma videochamada de coisa de 15, 20 minutos? Gente, se você já encantou seu cliente, já conversou, a chance de ele falar não é muito pequena. Eu tô cansada de ver a gente de viagens falando, mas eu não consigo, ele não aceita minha ligação, ele não aceita minha chamada de vídeo, ele não aceita fazer uma reunião comigo. Claro, você tá sendo fria, você tá sendo aquela, como diz a minha irmã fala assim, gente, tem atendente que parece que tá fazendo censo, né?
Ah, você é casada? Quantos filhos? Você tem geladeira em casa? Você tem TV? Não é, isso não é atendimento, isso não é processo de vendas. Então, tem ali o processo de encantamento no pré-atendimento, marque uma videochamada e apresente o roteiro ali, ó, que nem você tá comigo, olho no olho. Você vai colocar vídeo, colocar imagens, vai retomar a conversa que você teve, vai falar, fulano, olha, lembra que você comentou comigo que o seu sonho é relembrar o dia que você pediu a sua noiva em casamento e que você estava querendo fazer, né, uma surpresa para ela. Então, por conta disso, eu pensei nisso aqui. O que você acha? Pronto, gente, você já laçou o cara 2 vezes, entendeu? Então, assim, retoma, relembra ele porque que ele tá louco para viajar e por que ele vai viajar com você. Porque daí você encaixa o roteiro de acordo com o que ele estava pensando, você vai encaixar no melhor valor. Claro que você pode sempre jogar ali um pouquinho a mais para também tentar dar uma negociada e começa a fechar a venda ali. Então começa a fechar ali falando, olha, né, na verdade, até antes, né, no início da reunião, você fala, olha, se eu fizer o melhor roteiro, isso pode fazer às vezes na brincadeira, né, se você fizer o melhor roteiro, se eu montar o melhor roteiro do jeito que você estava imaginando, num preço legal, você fecha comigo? Fecha, não sei, é aquela pergunta toda. No final, você apresenta, o que você acha desse valor? Ah, não, esse valor tá bom, não tá, nananana. E aí começa a parte da negociação, né? E aí você tem que levar ele falando, olha, então, pra gente fazer uma reserva, eu preciso dos seus dados. Então, aí você faz o processo de pré-reserva, né? E aí faz o follow-up para poder fazer o fechamento de vendas efetivo, tá? Gente, isso tudo que eu trouxe chama-se processo de vendas, tá? E, obviamente, que você precisa tem processos ali que você pode utilizar, que eu vou te falar que é o próximo erro 4, que é você não ter, às vezes, um processo de gestão, né, muito boa em relação a dados, em relação a tempo, a timing e tudo mais, tá? Então, bora pro 4º erro. O 4º erro, gente, é você não ter ferramentas de marketing e de CRM para te auxiliar nesse processo de automação, tanto de vendas quanto marketing. Nós estamos, gente, na era da automação. A automação vai ficar cada vez mais forte. E não quer dizer, gente, que essa automação vai tirar a humanização do seu atendimento. Não tem nada a ver, tá? É claro que automação não é aquela coisa quando você tenta falar com o Banco Itaú e você não consegue falar com ninguém e o atendente virtual não consegue entender qual é o problema que você tem, e aí você fica com raiva, quer jogar o celular na parede porque você não conseguiu resolver o problema, você não consegue ligar, ninguém te atende. Gente, não é isso a automação, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Nós da Kilby, utilizamos muito, né? Mas assim, muito mesmo, eu nem sei viver minha vida sem um CRM. E nós utilizamos um CRM de marketing e um CRM de vendas. Por quê? Porque eu faço captação de leads e eu tenho que gerir esses dados, né? Então eu tenho que saber o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o telefone da pessoa, da onde ele tá vindo, a gente consegue puxar essas informações mesmo que ele não dê, né? A gente consegue puxar ali o perfil mais ou menos da homem, mulher, cidade de onde ele tá, algumas coisas assim a gente consegue puxar também. E aí eu crio campanhas de marketing. Então eu penso, por exemplo, se ele entrou através de um fluxo específico que eu criei, vamos pensar que eu fiz uma campanha de Beto Carreiro. Então, se eu fiz uma campanha de Beto Carreiro, eu vou falar sobre o quê? Beto Carreiro, pelo menos nesse início, né? Então, eu vou criar automações de e-mail marketing, né, com uma cadência específica, para que ele receba informações sobre o tipo de viagem que ele está querendo fazer e que encante ele. Sim, gente, falei exatamente essa palavra, e-mail marketing. E-mail marketing, gente, é tão subestimado pelas pessoas e ele funciona tão bem. Teve uma cliente nossa recentemente que falou, Yara, você tem razão. Eu trabalhei numa empresa X, né, também de turismo, e o gestor lá falava, né, o dono da agência falava que em vendas efetiva, e-mail marketing trazia um resultado muito maior do que campanha de tráfego, tá?
Então, olha só, claro que uma coisa está atrelada à outra, tá? Mas e-mail marketing, você pode trabalhar através de campanhas específicas como essa que eu te expliquei, você pode fazer newsletter, você pode criar boletim mensal. Gente, isso tem um poder tão grande na área do turismo que vocês estão subestimando. Só que pensa só, você tem que ficar criando e-mail por e-mail, copiar aquele monte de e-mail, colocar lá, enviar. Então, assim, dá muito trabalho. Se você não fizer uma automação, cara, você vai perder o timing, você vai esquecer de enviar. Você vai, às vezes, enviar uma coisa no tempo errado que não vai surtir efeito. Então, ter um CRM, né, e nós recomendamos a RD Station, ter um CRM de marketing faz com que você organize os seus leads, organize suas campanhas de marketing. Você pode ter também ferramentas de automação de WhatsApp, por exemplo, né? Tem o RD Conversas, tem outras ferramentas também que funcionam muito bem, que você consegue, a partir do momento que ele entrou, por exemplo, num fluxo, numa campanha específica que você criou, ele já recebe uma mensagem, né? Você fez um tráfego, jogou para uma landing page sua, vamos falar sobre isso também, você vai puxar essas informações para poder conversar com ele. Então, se você vai puxar essas informações para conversar com ele, às vezes o tempo de demora de resposta pode fazer muita diferença na chance da sua conversão de vendas. Então, o que você vai fazer? Você faz uma automação para que ele, na hora que ele preenche o seu formulário, ele receba assim: oi, fulano, já com o nome dele. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Yara da Kilby. Eu vi que você está interessado em receber o seu diagnóstico de marketing. Quem sabe eu entrego isso daqui para vocês no final, vou pensar. Então, vamos marcar a nossa call, ou aí eu quero saber mais algumas informações para poder trazer um diagnóstico especializado e tudo mais, né, personalizado. Então, aí você começa você não teve que se preocupar com o timing. A automação já fez a primeira resposta. E aí você tem essa informação no seu WhatsApp e você dá sequência ali no atendimento. Então você ganha muito tempo, tá? Automação de tarefas de vendas, por exemplo. Você tem um funil de vendas, né? Então você vai fazer o pré-atendimento, você vai entregar a proposta, você vai fazer follow-up, fechamento. Tudo tem que acontecer numa cadência correta, senão você perde, gente, timing em vendas é tudo, tá? Então, se você não fez o atendimento ali, não criar tarefas ou criar automações para que a partir do momento que você transferiu ele para um funil, já cria uma tarefa específica, já tem um lembrete para você que tal data precisa ser enviado tal coisa, criado tal coisa. Gente, não dá, a gente esquece, é muita coisa, tá? Então, a automação de processo de vendas e a automação de processos de marketing te ajudam muito, tá? Você pode, por exemplo, criar automações que a partir do momento que ele tá em determinada etapa do seu funil de vendas, ele receba determinado e-mail, sabe? Dá para você criar várias opções de automações. E a gente negligencia muito, né, essa forma nas agências de viagens, e é um dos grandes erros também, porque timing é tudo em processo de vendas, ok? Vamos para o quinto e último erro. Bom, eu falei que não ia ser o último, né, que eu vou te dar um bônus daqui a pouco, que é negligenciar análise de dados. Sim, gente, a gente esquece de olhar os dados, os números, aquela parte chata que geralmente o pessoal de turismo nem sempre gosta, né? Que nós geralmente a gente gosta mais da parte de humanas. Mas o que acontece? É impossível você otimizar, melhorar. Lembra que eu falei estratégia, vendas e otimização? É impossível você otimizar processos, otimizar campanhas, otimizar vendas, né? Otimizar conversão, se você não sabe onde está dando errado. Ah, eu acho. Se você acha, você não sabe. Então, assim, não adianta achar. Ah, eu acho que é porque... Eu acho que eu não tô vendendo porque o cliente não fecha por conta de dinheiro. Tá, mas se ele falou que tá caro, que não vai fechar por causa disso, quantas pessoas te falaram isso? Você consegue puxar, se eu te perguntar agora, falando, olha, eu quero que você puxe uma lista de clientes que não fecharam o seu pacote de viagens, vamos ser até mais específicos. Eu quero uma lista hoje de pessoas que não fecharam o seu grupo de viagens que seria embarcado em novembro e o motivo de perda foi a data. Você consegue puxar para mim em 5 minutos?
Você consegue para mim puxar quantas pessoas esse ano você atendeu e declinaram a venda por conta de preço? Se você não tiver uma análise de dados, gente, efetiva, vocês estão brincando de ser empresário. Se vocês não têm essa informação clara, fácil e analisando para ver aonde está o problema, porque pensa só, se a maior parte é declinado por venda, às vezes você pode ver que o público que você está atingindo não está legal, ou às vezes não tá o seu pacote não está condizente com o mercado, às vezes a data que você está escolhendo pode não ser a melhor. Às vezes, pode ser que a forma do seu atendimento não está sendo legal. Se você puxar, peraí, 90% dos meus atendimentos declinaram por preço. Será que é por preço mesmo? Gente, a maior parte não é por preço. E aí, se você conseguir puxar, né? Por isso que eu falo, CRM, se você puxar os dados da conversa, os dados ali da negociação, aí você puxa no WhatsApp Business para ver o que está acontecendo, como é que foi o atendimento, você consegue saber se o problema efetivamente foi no preço ou foi no atendimento, ou se você precisa dar um treinamento para sua equipe de vendas, ou se você está precisando de alguma informação a mais para poder evoluir o seu processo de vendas ou o seu processo de marketing, tá? Então, gente, analisar dados é a coisa mais importante. É olhar lá para suas postagens no Instagram, por exemplo, e ver o que funcionou. Tá? O que não funcionou? Ai, não funcionou. Então, será que se eu tivesse mudado a chamada assim, ou se uma imagem assim fosse melhor? É teste, gente. A maior parte, gente, de coisa na internet é muito teste. Não tem uma certeza empírica aqui, uma certeza absoluta, tá? Não existe. Então, existem caminhos, ferramentas e estratégias que precisam ser testadas, tá? E assim, o fato da gente ter estratégias não quer dizer que a mesma estratégia vai funcionar para todo mundo. Por isso que é importante ter uma agência de marketing como a nossa, que entende agências de viagens, porque as estratégias que são usadas numa contabilidade não podem ser as mesmas utilizadas numa agência de viagens. Não faz o menor sentido, tá? Então, não funciona. Vai por mim, não funciona, eu sei. Então, é importante a gente ter esse conhecimento específico da sua área para que a gente possa analisar os dados de forma correta, né? Então, assim, dentro da área de turismo, qual é a taxa de conversão aceita? Será que o 10% que o pessoal diz no mercado, isso encaixa para minha agência? Será que encaixa para a área de turismo, né? Então, assim, analisar dados, gente, faz parte do seu trabalho semanalmente e mensalmente. É olhar aquela semana no setor de vendas ou no departamento de marketing e ver o que aconteceu naquela campanha de tráfego. O que aconteceu? Quais foram os melhores criativos que funcionaram mais na campanha? Qual foi o público que performou melhor? Qual foi o que performou pior? Será que vale a pena continuar com aquilo? Será que tem que fazer alteração de criativo? Tem que fazer alteração de público? Tem que fazer alteração de landing page? Tem que fazer alteração aonde? Os dados vão te dizer, tá? Então, fique atento a isso. E claro, pra gente não encerrar essa aula agora, eu vou te dar a última chave. E eu te falei que isso era o mais importante de todos, tá? O sexto e maior erro de todos que as agências cometem é falta de estratégia de captação de vendas. Como assim, Yara? Sim, gente. Postar no Instagram não é captar vendas, não é captar lead. Entenda, postar no seu blog não é fazer captação de vendas. Postar no LinkedIn, postar no TikTok, postar no Instagram, fazer stories, gente, isso são ferramentas de marketing, não é captação de vendas. Aí você fala, tá, mas aí, o que eu faço? Onde que eu vou captar cliente? Você precisa ter uma estratégia específica de captação de vendas. Então, vamos pensar aqui em uma. Tráfego pago é um tipo de captação de vendas. Um tipo de captação de vendas, tá? E o tráfego pago, e aí já vou aqui te dar uma informação extremamente valiosa, que é não faça tráfego pago direto para o seu WhatsApp. Ele funciona muito pouco. Não posso te falar que ele não funciona. Funciona, mas ele vai te encher de curiosos, ele vai fazer com que o seu departamento comercial perca tempo e não consiga evoluir no seu processo de vendas,
tá? Então, você precisa ter uma captação de tráfego específica. Como é que funciona isso? Primeiro, assim como a sua postagem não pode ser aquela postagem cheia de coisa escrita, o seu criativo. O que é o criativo, Yara? É aquela imagem do patrocinado que quando você tá pulando os stories ou vendo os videozinhos do Reels, aparece lá alguém falando com você, alguma imagem interessante que você para ver, tá? Isso dentro do marketing chamamos de criativo. Então, o seu criativo, a sua imagem, o seu vídeo não pode ser poluído. Lembra, como que a gente conquista no turismo? Pelo visual, pelo encantamento, pelo desejo, criando desejo, tá? Então, coloque ali, se você vai trabalhar com Jericoacoara, cara, coloca a melhor foto de Jericoacoara e coloca poucas coisas escritas. Jericoacoara, grupo exclusivo, ou a sua oportunidade de para viajar para Jericoacoara é agora, aperte em saiba mais. Coisa simples, gente, pouca coisa escrita. A pessoa só precisa saber para onde ela quer ir, aquela imagem falando, nossa, eu quero saber dessa viagem. Eu não quero saber se custa 10 de parcelas de 199. Eu quero saber como que é, pra onde é que eu quero saber como que eu vou fazer pra chegar nesse lugar paradisíaco e curtir minhas férias, porque eu tô por aqui de trabalho, sabe? Então é isso. Então, beleza. Aí você fez um criativo e ele vai apertar em Saiba Mais. Ele precisa ser redirecionado para uma landing page. Yara, o que é landing page e por quê? Landing page é aquele site em formato infinito, né? Em que você vai fazer o quê? Você vai criar o desejo da sua viagem. Então você vai colocar lá aquela imagem maravilhosa e aquela chamada que vai falar, nossa, é para essa viagem que eu preciso fazer. Você vai mostrar por que viajar com a sua agência, qual é o diferencial da sua agência, por que ele tem que fechar aquela viagem com você. Você vai mostrar o que ele vai viver ali naquela viagem, né? Ideias de roteiro, fotos, imagens, depoimentos de pessoas viajando por você. E aí um formulário básico, né? Quer saber mais? Preenche os dados. Só que antes do formulário, gente, tem uma informação muito importante que a gente coloca, que é o preço, qual é o valor mínimo que você precisa para fazer aquela viagem. Yara, mas vai afastar. Vai, é exatamente por isso que a gente está colocando esse valor, para afastar quem não tem dinheiro para viajar agora. Você precisa perder tempo no seu atendimento com potenciais clientes, não com todo mundo, tá? Então, esses clientes que não entraram no seu funil de vendas, ficaram no seu funil de marketing, podem ser trabalhados no remarketing, tá? Não quer dizer que a gente vai abandonar ele, não, mas no remarketing a gente trabalha eles. Aqui, a gente vai trabalhar só quem tem potencial de compra. Então, você coloca lá, a partir de X mil reais, X dólares, enfim, quanto você achar que fica melhor ali o seu posicionamento por pessoa. E aí, para saber mais, nome, e-mail e telefone, tá? Daí você captou os dados e você vai entrar em contato com ele. Isso é processo de captação de vendas, tá? Um processo de captação de vendas também é você fazer, por exemplo, parcerias com influenciadores, tá? Influenciador, gente, não é aquele influenciador que é caro, grande, gigante, não. Você pode buscar, por exemplo, se você tem uma agência física e quer trazer pessoas para sua agência local, você pode fazer parceria com influenciadores da cidade, influenciadores da região que falem ali, que as pessoas consumam o conteúdo. Quando você for pensar em influenciador, e gente, funciona muito bem, tá? Para turismo funciona muito bem. O que você tem que lembrar? Que você tem que pensar que o seu público precisa assistir aquela pessoa. Então, você precisa filtrar esses influenciadores e quando conversar com eles, entender qual é o perfil de público que ele tem. Porque ele não precisa falar de turismo especificamente, ele pode falar de lifestyle, né? Hoje tem um monte de blogueiro de lifestyle. Mas se tem um público de poder aquisitivo, se tem um público de certa região que você quer atingir, ou se tem um público com um perfil de X, Y, Z, e aquele público assiste aquele influenciador, gente, faça parceria. E muitos influenciadores hoje acabam fazendo parceria, às vezes até na permuta. Às vezes você dá ali uma viagem mais perto, de carro, um hotel, né? Paga ali com um serviço que você pode oferecer para ele, até para ele poder, às vezes, falar daquela viagem, né? Como se fosse um fan tour, digamos assim. E aí ele vai ter um link específico ali para ele, para você saber que os clientes estão vindo dele, né? Para você ver se aquela campanha funcionou ou não.
Você fazer parcerias com locais, isso também é estratégia de captação de vendas, né? Então, vamos pensar que você faz viagens religiosas. Se forem viagens religiosas católicas, por exemplo, faz ali a parceria com as igrejas, com o pessoal de catequese, faça parceria com, né, pessoas que estão ali, né, à frente da arquidiocese, enfim, da secretária. Faça parceria com essas pessoas. Eu atendi uma agência uma vez que ela falou, cara, a gente vende muito para os amigos do padre, porque padre também tira férias. Eu falei, mas era viagem religiosa? Ele, não, é viagem de férias, mas quem me traz cliente é o padre. Então, assim, a gente esquece o poder das parcerias, né? Então, tem um cliente nosso, por exemplo, que ele faz viagens de roteiro para flores. Com quem que ele tem que fazer parceria? Com floriculturas, entendeu? Com floriculturas grandes, cidades longes, né, da região que ele tá, porque o público dele acaba vindo mais de longe. Então, isso é um tipo de parceria super importante e é uma estratégia de captação de vendas, tá? Então, se você não tem estratégia de captação de vendas, gente, não adianta a gente fazer tudo que a gente fez se você não tiver isso muito bem desenhado e definido, sabendo de onde você vai trazer esses potenciais clientes para sua agência, tá bom? Então eu vou encerrar aqui. E claro que se você ficou até aqui, gente, depois de uma aula de, sei lá, acho que uns 50 minutos, uma hora que eu dei aqui agora para vocês, eu vou te dar um presente. E o meu presente será: você vai ganhar um diagnóstico de marketing e vendas da sua agência. Sim. Você vai preencher o formulário, tá? Que a gente vai deixar aqui embaixo para você, com os seus dados básicos. E a nossa equipe, a minha equipe, né? Provavelmente a Jéssica, do nosso atendimento, a Jéssica vai entrar em contato com você, entender quais são as suas dificuldades maiores hoje na agência, quais são os seus maiores objetivos. E nós vamos preparar um diagnóstico personalizado, entendendo realmente para onde você quer ir e qual será o caminho que você precisa para atingir isso. Ok? Então, presente dado, fico esperando vocês aqui e um beijo, até a próxima aula!